Então, mais uma vez, a paz do Senhor a vocês, e agora sim, estamos já, como dizemos, no ar, em contacto com todos aqueles que nos dão a honra de poder-nos acompanhar os nossos cultos e estarem connosco. Ainda há bem, esta semana passada, falei com um grande amigo nosso, o irmão Américo. Alguns irmãos lembram-se da irmã Rosa, que estava casada com o irmão António de Redding. Eu falei com ele e ele disse: pastor, eu vejo sempre as suas mensagens. Eu disse: obrigado, senhor, que Deus o abençoe. E então um cumprimento também para vocês. E é um prazer de novo estar aqui depois de uma semaninha de férias. Descansamos, graças a Deus. Tivemos uma boa viagem, viemos e regressamos. Estamos a ver o irmão Wesley C, e a Liliana também. Correram bem, graças a Deus. Vocês, o irmão Francisco, também sei que vocês tiveram um bom tempo, né? Ainda tivemos um bocadinho assim, podemos jantar juntos, sem nada combinado, mas ainda conseguimos jantar juntos. O Ivan também faz o favor de estar connosco. Aproveita, daqui a 2 dias regressa à Califórnia, mas é um prazer para nós, não é? Os irmãos que estão connosco, o João e a Terezinha, sei que vocês já estão um bocadinho melhor. Ora, amém. Então, é neste bom espírito, eu pedia que vocês ficássemos um bocadinho de pé por uns momentos e agradecer a Deus e orarmos a Deus para que Ele continue no nosso meio nesta manhã. Amém? Querido Pai Celestial, ó Senhor, é com alegria e prazer que estamos de novo neste lugar para uma vez mais, Senhor, cultuar a Tua pessoa, Senhor, porque Tu és digno de toda a honra e toda a glória, Senhor. Também nesta manhã já tivemos este privilégio de recordar, Senhor, e lembrar uma vez mais o Teu sacrifício na cruz do Calvário, ó Senhor, e por isso muito, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que Tu tens feito por nós e por aquilo que Tu vais continuar a fazer nas nossas vidas. Obrigado por este dia, por este culto que nós estamos aqui realizando ao Teu nome. Obrigado pelos irmãos que chegaram, irmão, pela saúde que tens dado ao irmão João e Terezinha. Oramos também pelo irmão Luís Galrão e a irmã Leonora. Ó Senhor, ajuda este casal também. E obrigado, Senhor, por estes irmãos e por nós que já fomos e viemos, regressamos e debaixo da Tua graça e da Tua proteção. E aqui estamos uma vez mais prontos para continuar a louvar, a bendizer o Teu nome e a glorificar a Tua pessoa. E é no nome de Jesus que eu te peço isto e agradeço. E juntos podemos dizer: amém, amém. Então, estejam à vontade na presença de Deus. Faz favor, notar. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Viemos a este lugar para louvar e engrandecer o nome do Senhor, amém? Aleluia. E este é o tempo de o exaltar, de o louvar, amém? Vamos glorificar juntos. Vem, hoje é tempo de louvar, amém? Aleluia. Santo és Tu, Senhor. Dobrará. Existe um tesouro guardado para
aquele que crê. Um dia toda língua dirá que é Senhor, todos os joelhos se dobrará. Existe um tesouro guardado para todo aquele que crê. Vem, como estás, vem louva. Vem, com o que tens perante Deus. Vem, hoje é tempo de louvar. Vem, hoje é tempo de dar teu ser. Vem, um dia toda língua dirá que é Senhor, todos os joelhos se dobrará. Existe um tesouro guardado para todo aquele que crê. Um dia toda língua dirá que é Senhor, todos os joelhos se dobrará. Existe um tesouro guardado para todo aquele que crê. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Um dia toda língua dirá que é Senhor, todos os joelhos se dobrará. Existe um tesouro guardado para todo aquele que crê. Vem, oh vem, vem, vem. Aleluia, Senhor. Um dia toda língua dirá que és Senhor, todo joelho se dobrará. Existe um tesouro guardado para todo aquele que crê. Vem, oh vem, aleluia, Senhor, aleluia. Graças te damos, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia por nós, Senhor, aleluia. Que seríamos de nós sem o teu amor, Senhor, aleluia, Senhor. Seu grande amor, Deus me alcançou. Era um pecador, Cristo me salvou. Vim das trevas para sua gloriosa luz. Graça sem igual, pois me amou Jesus. O amor de Deus é grande, o amor de Deus é real. Não há outro amor no mundo, não há outro amor igual. Amor inexplicável, demonstrado lá na cruz. Para salvar a humanidade, enviou-nos Jesus. Amor ilimitado, que por graça veio dar salvação por Jesus Cristo, que morreu para me salvar.
God's abundant love reached out to me. I was lost in sin. Jesus set me free. Once I was blind, now I can see. What amazing grace, love bestowed on me. The love of God is awesome. The love of God is true. There's no other love in this world that can measure up to you. A love that can't explain was shown on Calvary. At the cross He bore our sins and died to set us free. A love that has no boundaries, a love He freely gives. Jesus, you had come from glory and died so we could live. Com seu grande amor, Deus me alcançou. Era um pecador, Cristo me salvou. Vim das trevas pra sua gloriosa luz. Graça sem igual, pois me amou Jesus. O amor de Deus é grande, o amor de Deus é real. Não há outro amor no mundo, não há outro amor igual. Amor inexplicável, demonstrado lá na cruz. Para salvar a humanidade, enviou-nos Jesus. Amor ilimitado, que por graça veio dar. Salvação por Jesus Cristo, que morreu para me salvar. Sim, Senhor, aleluia. O amor de Deus é grande, o amor de Deus é real. Não há outro amor no mundo, não há outro amor igual. Amor inexplicável, demonstrado lá na cruz. Para salvar a humanidade, enviou-nos Jesus. Amor ilimitado, que por graça veio dar. Salvação por Jesus Cristo, que morreu para me salvar. Aleluia, aleluia. Grandioso é o nosso Deus, amém? Aleluia, graças te damos pelo teu amor, Senhor, que seríamos de nós sem Ele. Aleluia, santo és tu, Senhor. Deus manda chuva, derrama do teu espírito, acende hoje o fogo, sara as minhas chagas, restaura-me, Senhor. Deus manda chuva, derrama do teu espírito, acende hoje o fogo, sara as minhas chagas, restaura-me, Senhor.
enchendo as vidas do teu povo, Senhor. Manda a chuva, o rocio do teu amor. Toma a minha vida, transforma-me, Senhor. Deus manda a chuva, derrama do teu Espírito, acende hoje o fogo, sara as minhas chagas, restaura-me, Senhor. Deus manda a chuva, derrama do teu Espírito, acende hoje o fogo, sara as minhas chagas, restaura-me, Senhor. Manda a chuva, o rocio do teu amor, enchendo as vidas do teu povo, Senhor. Manda a chuva, o rocio do teu amor. Toma a minha vida, transforma-me, Senhor. Manda a chuva, o rocio do teu amor, enchendo as vidas do teu povo, Senhor. Manda a chuva, o rocio do teu amor. Toma a minha vida, transforma-me, Senhor. Toma a minha vida, transforma-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. Toma a minha vida, transforma-me, Senhor. Aleluia, Senhor, transforma-nos, Senhor, aleluia. Oh, Senhor, aleluia, derrama sobre o teu povo com o teu Espírito, Senhor. Oh, Senhor, que possamos sentir, Senhor, a tua presença, Senhor. Cobre-nos, Senhor, com o teu amor, com a tua graça. Oh, Senhor, aleluia, flui em nós, flui, Senhor, aleluia. Opera em cada coração, em cada vida, Senhor. Ministra as várias necessidades, Senhor, aqui nesta manhã, Senhor. Tu conheces os corações, tu sabes o que precisamos, Senhor. Toca em nós, Senhor, trabalha em nós, Senhor, fala connosco, Pai Santo. Continua ministrando, Senhor, agora que a tua palavra vai ser administrada, Senhor. Oh, Senhor, que possamos continuar, Senhor. Oh, Senhor, com os nossos corações abertos para Ti, Senhor, para receber de Ti aquilo que Tu tens para nós. Senhor, continua abençoando o Teu povo, Senhor, abençoando este culto, Senhor, e tudo o fazemos para a Tua glória e a Tua honra, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Senhor, amém. Meus amados, ainda de pé vamos receber o servo do Senhor Pastor João com a palavra nesta manhã, amém?
Aleluia. Estamos bem dispostos na presença de Deus, certo? Amém. É bom estar na casa de Deus e poder adorar o seu nome. Amém. Glorificar a sua pessoa. E este último momento, aqui a última parte diz: transforma-me, Senhor. Amém. Nós precisamos que em cada dia que Deus transforma as nossas vidas para podermos fazer mais e melhor, e muito especialmente para obedecer à sua palavra. E como os irmãos sabem, há 3 semanas atrás, e depois da semana de interregno, nós gostaríamos hoje de voltar a concentrar os nossos pensamentos naquele tema que nós iniciamos, que é sobre as nossas decisões. E a vida, como eu tenho dito e repito, a vida é feita de decisões, umas mais difíceis, outras menos difíceis, não é? E nós precisamos de ter consciência de que é importante nós termos decisões certas. E há 3 semanas atrás, melhor dizendo, nós vimos os exemplos de Abraão, de Raabe, de Davi, do cego de Jericó, do filho pródigo, de Paulo. Todos estes exemplos que nós vimos foram pessoas que tiveram decisões certas, decisões corretas, e isso fez que a sua vida mudasse radicalmente, mas ao mudar radicalmente mudou para positivo. E eles receberam muitas bênçãos de Deus, tiveram uma vida diferente, e por isso nós tentamos, através da palavra de Deus, estimular a cada um de nós a termos estas decisões certas, não é? Para que possamos também nós ter as nossas vidas de bênção e de sucesso, quer social, quer também espiritual. E como eu disse, hoje eu gostaria ainda, dentro deste tema de decisões, mas agora levar a vocês a meditar com exemplos bíblicos, mas de decisões erradas. Decisões que certas personagens bíblicas tomaram e que também lhes mudou a vida, mas não no sentido positivo, mas no sentido negativo. Consequências trágicas e muito especialmente com a perda da vida. Porquê? Porque foram decisões erradas. E o meu alvo com a minha meditação de hoje, e se Deus permitir no próximo domingo, porque hoje eu vou concentrar-me no Antigo Testamento e depois no próximo domingo, se Deus o permitir, vamos ao Novo Testamento, nós vamos ver alguns exemplos, e esses exemplos de escolhas equivocadas, de escolhas erradas, não é, devem levar-nos a refletir sobre essas decisões para nós também não cometermos os mesmos erros, não é? Para nós tomarmos decisões certas e que, desculpe a expressão, não sei se os irmãos sabem, às vezes há aquele ditado popular que diz: nas costas dos outros eu leio as minhas, não é? Então vamos tentar, através destes exemplos, pedir ao Senhor que nos ajude a não cometer os mesmos erros, porque se os irmãos, ao decorrer dos pensamentos, vocês vão perceber que realmente ainda hoje há muitas pessoas que continuam a cometer os mesmos erros, mesmo nós tendo a Bíblia Sagrada, mesmo nós temos a descrição bíblica e os alertas de Deus, muitas vezes as pessoas negligenciam ou não dão tanta importância aos erros que nós cometemos, não é? E vamos ler mais tarde, mas desde já, para começar a introduzir os irmãos, lembram-se daquela expressão de Gálatas que o Senhor diz: tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Então é importante nós termos esta consciência e pedir a Deus que nos ajude a tomarmos as decisões corretas debaixo da sua orientação e da sua graça. Amém? Então vamos começar pelo primeiro exemplo negativo, não é? E que nos deve fazer refletir. E o primeiro exemplo negativo que eu queria partilhar convosco é sem dúvida de Adão e Eva. Irmãos, Adão e Eva, qual é o exemplo que eles nos dão? É que eles, numa decisão que tomaram a decisão em desobedecer a Deus. Não é? Deus criou o mundo perfeito para eles poderem desfrutar, um jardim completo, não tinham falta de nada, não é? Mas infelizmente eles tomaram uma decisão contrária, porque de tudo o que nós sabemos do texto, e não vamos desenvolver muito e ler muito, porque os irmãos conhecem lá em Gênesis, no capítulo 1, 2 e 3, são 3 capítulos que nós vemos, que Deus fez tudo bom
e só disse uma coisa: de tudo o que está aqui, só há uma árvore que vocês não podem mexer e nem tocar, que é a árvore da ciência do bem e do mal. Uma única. Uma única. Tinham muito para comer, tinham muito para fazer, tinham muito para se divertir, tinham muito, mas só havia uma. E infelizmente foi aí que os nossos queridos pais, Adão e Eva, decidiram desobedecer a Deus. E essa desobediência trouxe consequências. Não só para eles, porque foram expulsos do jardim, mas também, no fim de contas, todos nós tivemos as consequências, não é? A necessidade de trabalhar, a necessidade a consequência das doenças, vem tudo de quê? Deste ato irresponsável, não é? Este ato de desobedecer a Deus. Irmãos, repare uma coisa aqui. A vontade da independência de Deus, ou por outras palavras, no mesmo contexto, a vontade de desobedecer a Deus veio de algo que é muito perigoso e que há muita gente ainda hoje que comete os mesmos erros. Sabe qual é? É querer saber mais. É querer mais e mais e mais, não é? Porque o que é que disse a serpente? Não é? Olha, se tu comeres dessa árvore, tu vais ser igual a Deus. Vais saber como Deus, tu vais ser igual. E esta ambição levou-os a quê? A esta decisão muito errada, não é? Irmãos, e vocês, que Deus nos ajude a entender. Não há muitas pessoas ainda hoje com a ambição de querer mais e saber mais. E fazer. O que é que eles fazem? Especialmente desobedecem a Deus. Não fazem a vontade de Deus. Porquê? Porque querem subir, querem chegar mais. Mas foi por causa desta decisão que veio a queda sobre este casal, Adão e Eva. Eu tenho aqui mais alguns exemplos para vocês verem que a desobediência sempre trouxe consequências. Sempre. A desobediência a Deus traz sempre consequências. Lembram-se da mulher de Ló? Mesma coisa. Deus disse, não olhes para trás. E o que é que ela fez? Ela desobedeceu, olhou e ficou transformada numa estátua de sal. Não beneficiou, não entrou na terra que Deus tinha prometido. Tudo isso. Moisés também. E eu gosto de chamar a vossa atenção por uma razão muito importante que está em Moisés. Moisés desobedeceu no sentido de que Deus diz, fala à rocha, e ele não falou, feriu a rocha, e Deus disse, por causa disso tu não entras na terra prometida. E o que eu queria chamar a vossa atenção é para o seguinte, Moisés teve essa decisão não até por ele próprio. Ele foi levado àquele ato de desobediência, porquê? Porque o povo o pressionou, não é? Porque o povo o levou à desorientação. E mesmo assim, irmãos, o que eu quero referir é que Deus não se tornou benevolente. Diz assim, desobedeceste? Pronto. E há muitas vezes nós precisamos de refletir isto. Que Deus nos ajude a não desobedecer a Deus. E temos de ter cuidado, às vezes, desobedecemos por influência. Não é? Às vezes vamos desobedecer a Deus quase sem querer, porque os outros é que nos empurram, mas que Deus nos ajude a ter consciência e a saber que toda e qualquer desobediência a Deus, ela vai ser punida. E Moisés, o grande homem de Deus, irmãos, vocês não acham que foi um grande desgosto para Moisés? Saber que a grande ambição dele era entrar na terra, era ser ele, e depois por um ato diz assim, oh Deus, mas foi só uma vez. Pois é, mas Deus disse, não. E que Deus nos ajude. É evidente que agora nós podíamos alongar aqui um pouco e fazer umas aspas e entender e refletir o que é que isto queria de significar, no bater na rocha, podíamos, mas para mim o que eu queria hoje chamar a vossa atenção é que qualquer ato de desobediência a Deus, até pode não ser propositado, mas até talvez empurrado, temos de ter cuidado. Porque isso não vai invalidar que Deus feche os olhos, não é? E o próprio povo de Israel também, a mesma coisa, não é? Diz que a palavra de Deus que eles andaram 40 anos, porquê? Porque era a distância assim tão grande? Não, porque ele diz, foi porque eles desobedeceram a Deus, e porque desobedeceram a Deus, Deus não permitiu que eles entrassem. Então, irmãos, que Deus nos ajude a refletir. Há um outro exemplo que eu também queria chamar a vossa atenção, porque há um outro aspecto importante, que é o rei Saul. O rei Saul, como nós sabemos, foi um homem que Deus escolheu para ser rei, para governar. Portanto, Saul não tomou este lugar porque quis, não, mas foi Deus que o
que o instituiu, que Deus determinou. E em determinado momento, e aqui está o problema que ele teve, ele não obedeceu a Deus, ele desobedeceu a Deus, porque Deus disse, olha, esta nação dos Amalequitas tem que ser destruída totalmente. Não queremos nada. É animais, é o rei, as famílias, tudo para ser destruído. Só que Saul, irmãos, ele toma uma atitude que desagradou a Deus. Ele não obedeceu a Deus, mas a minha nota que eu quero sublinhar é que ele obedeceu parcialmente. E é isso que eu queria chamar a vossa atenção. Deus tirou-lhe o reino, Deus não permitiu que ele continuasse. Porquê? Não porque ele desobedeceu apenas, mas porque ele obedeceu parcialmente. E nós às vezes pensamos, é umas coisinhas. Irmão, para Deus não há obediências parciais. Ou é obediência ou é desobediência. E Saul desobedeceu. E mais outra coisa, irmãos, que é aquilo que nós temos de ter muito cuidado. É que Saul, lá em 1 de Samuel 15, 14 e 15, não é? Vamos pôr o irmão Wesley Sim, senão ele veio de férias e esqueceu-se de fazer o seu trabalho, não é? Vamos pôr aqui, brincar consigo, irmão Wesley Sim, peço desculpa. Então, veja que, de repente, olha o que diz a palavra de Deus. Samuel, o servo de Deus, quando chegou ao encontro de Saul, diz, que balido é este? Vocês sabem que o Senhor disse, destrói tudo. E ele diz, que balido é este? De ovelhas e que mugido de vacas que eu ouço. O irmão pode continuar e diz o verso seguinte, e disse Saul que de Amaleque as trouxeram, porque, agora que eu queria chamar a vossa atenção para sublinhar, o que é que diz lá? Porque o povo perdoou. Quem era o rei? Quem é que tinha a responsabilidade? A quem é que Deus falou? A quem é que mandou Deus fazer? Foi? A Saul. Mas o que é que ele diz? Olha, o povo. O povo. Irmãos, que muitas vezes as pessoas desculpam-se com os outros, não é? Irmão, cuidado, não temos que nos desculpar com os outros. Lembra-se uma vez também, lá em Israel, quando Moisés subiu ao monte, o que é que aconteceu? Na ausência dele, Arão, o povo chegou ao pé de Arão, Arão, faz-nos um bezerro de ouro. E ele fez. E quando chegou Moisés, disse, o que é que tu fizeste? Sabe qual foi a resposta dele? Foi o povo. Olha, irmãos, que Deus nos ajude, não é? A desobediência muitas vezes leva as pessoas a desculpar-se com os outros. E assim. E num ambiente, eu não quero ser polémico nem complicado com ninguém, nós não tanto, mas outras pessoas noutras cidades, noutros países, qualquer coisa. Na igreja tal faz assim. E aquele irmão faz assim. Então se Deus... Então e aquele irmão? Irmão, cuidado. Não se desculpe com os outros, não é? Pense em si, que você é que tem que responsabilizar-se diante de Deus. Há aquele versículo que é muito importante para nós. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Mas Saul, irmão, o que é que foi? É o povo. Deus disse, destrói tudo. Ele diz, eu não destruí porque é o povo. E depois diz, e até trouxemos para adorar a Deus. A gente trouxe com uma boa intenção. Olha, irmão, para Deus não há boas nem más intenções. Ou obedeces, ou desobedeces. Amém? Que Deus nos ajude, amém? A perceber, então, que é isso que eu quero dizer aos irmãos, é que parcialmente, a obediência parcial para Deus é a desobediência. E lá, se o irmão for pôr o verso 1 de Samuel 15, o verso 23, para abreviarmos a leitura, diz lá, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então Deus considerou aquele ato de obediência parcial como rebelião, porque não fez aquilo que Deus quer. Que Deus nos ajude, aleluia, não é? Não temos que ficar desanimados ou destruídos, mas pensar, Senhor, me ajuda a obedecer-te a ti totalmente, amém? Não, tinha outros, mas acerca da desobediência, vamos, como eu digo aqui, vamos fazer o resumo e concluir, não é? Só que há uma coisa importante, irmãos, que nós temos que ver aqui. Eu estou a olhar aqui para as minhas notas para dizer o seguinte, irmão, nós temos que ter muito cuidado, porque as consequências da desobediência a Deus são graves, não é? São graves e Deus pune, não é? Mas temos que ter uma coisa em consideração, mesmo desobedecendo,
há uma alternativa muito importante. Quando nós reconhecemos que estamos em desobediência, temos um caminho. É pedir perdão a Deus, não é? Porque a palavra lá diz em 1 João 1,9, o que é que diz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém, irmão? Então que Deus nos ajude. Nós não vamos procurar obedecer a Deus, mas se em algum momento nós percebermos que estamos em desobediência, temos este caminho de pedir perdão a Deus. Então, irmãos, a obediência é aquilo que nós temos que aprender. Qual é a lição que nós temos que estar a aprender nestes exemplos de desobediência? É que a desobediência não é agradável para Deus. Lá em Lucas não, desculpe, irmão Wesley, Deuteronômio 28, 1-3, diz que será que se ouvirdes a voz do Senhor, se obedecerdes, né, a teu Deus, tem cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará, haverá bênção sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando quê? Quando ouvires, quando obedeceres à voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo, não é? Irmãos, que Deus nos ajude. As bênçãos vêm quando nós somos obedientes, não é? E esta disciplina que muitas vezes nós não gostamos, está em consequência daquilo que Deus disse, por exemplo, em Hebreus 12:6, diz que o Senhor corrige aquele que ama. E quando Deus vê a nossa desobediência, Ele sacode-nos, disciplina-nos para nos levar ao arrependimento e dizer: Senhor, me ajuda e me perdoa. Amém? Então, que Deus nos ajude, irmãos. No primeiro exemplo que temos visto hoje, que é grave, a desobediência a Deus. Vamos dizer ao Senhor: ajuda-me a obedecer-te a tudo e a todo, em todo o tempo. Não vamos cair no erro de Saúl, que uma obediência parcial pode ser que Deus passe. Não, para Deus não passa. Amém? Há um segundo exemplo também de uma atitude muito triste, mas que foi resultado de algo que existia dentro do seu coração. O segundo exemplo é de Caim. Por inveja, por ciúme, o que é que Caim fez? Matou o seu irmão. Por inveja, por ciúme, ele decidiu matar o seu irmão. Sabemos que após a expulsão de Adão e Eva do jardim, eles depois tiveram vários filhos. E os dois primeiros, qual era o nome? Abel e Caim. Irmãos, e pelo texto bíblico que nós sabemos, e lá em Gênesis no capítulo 4, 3-6, diz que nós sabemos que um era pastor, onde tratava das ovelhas, tinha rebanhos, e o outro era um agricultor que tratava do seu campo, dos frutos, etc. E lá em 4, 3-6, um dia eles decidiram, não é? Aqui o verso 3 diz que decidiram trazer do fruto da terra uma oferta ao Senhor, Caim. Não é? E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta, Deus não atentou. E agora cá está. E o que é que aconteceu? Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Irmãos, então, o que é que eu queria chamar a vossa atenção? Que num momento tão bonito, que era num momento de adoração a Deus, transformou-se numa tragédia. Porquê? Porque Caim não foi pela oferta, irmãos. Tá? Não foi pela oferta, não foi porque Deus não gostou dos frutos e gostou... Não, não é isso que era importante aqui refletir. O problema era o quê? Era o coração de Caim. Por isso Deus disse: por que é que te tiraste? Por que é que caiu o teu semblante? Se tu tivesses feito o mesmo sacrifício com dedicação a Deus, não seria aceito? Só que Deus não aceitou, não era pela fruta em si, era pelo coração. Irmãos, digo que Deus nos ajude, não é? A termos um coração puro, santo diante de Deus. Irmão, não pode haver inveja, nem ódio, nem rancor no nosso coração, não é? Porque, irmãos, não é? Às vezes as pessoas estão a adorar a Deus, mas têm ódio no coração. Isso é mau, porque Deus não aceita. Deus recusa a aceitar um tipo de oração, um louvor, quando está com espírito mau, perverso, não é? E vejam que ele estava o coração dele estava tão mau, que lá em Gênesis 4:9, quando Deus o interroga, não é? E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o teu irmão?
E o que é que ele disse? Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão. Veja lá, até a arrogância com que ele fala para Deus. É que ele estava a comparar com o próprio Deus. E vê lá, a arrogância. Porquê? Porque o coração dele estava mau, perverso, não é? Que Deus nos ajude, irmãos, não é? A pedir ao Senhor que nos ajude. Não estou a dizer que tenhamos um coração mau, não, mas que Deus não permita que um espírito de inveja, e o que é inveja? É ter, a não aceitar que o outro possa ter alguma coisa que nós não temos. Oh, irmão, nada nesta vida é nosso. Amém? Não é nosso. Aquilo que você tem, graças a Deus, é seu, mas foi Deus que lhe deu, não é? Aquilo que Deus nos dá, Ele também a qualquer momento nos pode tirar, não é? E às vezes as pessoas vivem revoltadas uns com os outros, a querer isto, a querer aquilo. Oh, irmão, deixemos tudo nas mãos de Deus. Não é? E diz a palavra de Deus, em tudo dai graças. Nós temos de dar graças, não é? Temos muito, amém. Era o que dizia o apóstolo Paulo. Eu sei ter muito, mas também sei ter pouco, amém? E isto é que é bonito. Mas Caim não, irmãos. Caim entrou num espírito de ódio, de inveja, de ressentimento. E o que é que ele fez? Irmão, matou o seu próprio irmão. Mas graças a Deus, irmãos, que Deus ainda é muito misericordioso, não é? E no meio disso tudo, ele pôs uma marca em Caim para que ninguém depois se pudesse vingar e destruir Caim. Amém? Irmãos, que Deus nos ajude. E eu tinha aqui uma nota muito interessante para que cada um de nós, irmãos, homens e mulheres de Deus, não vamos entrar para o caminho de uma inveja, está certo? Não vamos. Não é? Vamos nos respeitar, vamos nos amar a todos, não é? Oh, irmão, se você tem, glória a Deus, se possa distribuir com os outros todos somos beneficiados, não é? Todos ajudam, não é? Mas infelizmente, irmãos, este espírito de inveja e de até, eu não quero ser complicado com ninguém que me esteja a ouvir, mas até no campo ministerial também há inveja. Há pessoas, há pastores que em vez de terem a consciência de que os dons e os talentos é Deus que os dá, não. Começam a tentar fazer igual ao outro e fazer melhor que o outro e, você vê, eu também. Irmãos, e isto não é positivo. Não é positivo. Mas vocês dizem, pastor, isso é verdade. É, mas não é de agora. Quer ver? O irmão Wesley, coloca ali Filipenses 1,15, para vocês verem como este espírito de inveja e de ciúmes, até dentro do próprio ministério, a falar de Jesus, a pregar de Jesus, vejam lá como existia a guerra e o conflito e a inveja e o ciúme. Olha lá. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos. Cada um, irmãos. Eu dou graças a Deus que o Senhor me ajude e eu quero continuar. Não sou muito preocupado se tenho talento, se não tenho talento, se o outro faz melhor que eu. Não. O que eu quero diante de Deus é fazer aquilo que eu posso e o melhor que eu posso fazer e o que eu sei. Se for como aos outros, amém. Se for menor, amém. Se for melhor, amém. Não é? Mas que Deus nos ajude, até mesmo no nosso relacionamento de igreja, de familiar, que Deus nos ajude, irmãos, não é? Porque, irmãos, a rivalidade, mesmo no campo espiritual, não é positivo para ninguém. Não é? Deus não pode abençoar um trabalho, não é? Onde há inveja, ciúme e tal. Irmão, que Deus nos ajude. Aleluia! Então vamos aprender o quê? Qual é a lição que aprendemos? A inveja e o ciúme tem que ser posto de lado. Não é? Porque isso é vamos lá, não sei se eu quero dizer, muitas vezes é como a gasolina, não é? É o aditivo, não é? Para poder haver uma explosão, não é? Mas que Deus nos ajude a amar-nos uns aos outros, a não termos inveja, a não ter ciúmes, porque depois vêm as consequências, não é? Um outro exemplo, irmãos, e eu queria partilhar outro exemplo também muito importante, que é o exemplo de Sansão. E qual é o erro de Sansão? Foi negligenciar, olha o que eu vou dizer, foi negligenciar o valor dos mandamentos de Deus. Deus tem os seus mandamentos, mas os mandamentos têm valor. Os mandamentos têm uma autoridade. E o que é que Sansão fez? Negligenciou. Não deu importância aos mandamentos de Deus. Sansão foi escolhido para quê? Para ser um libertador. Para, portanto, castigar
aquele povo dos filisteus que estava a escravizar o povo de Deus. E Deus trouxe. E Deus disse a Sansão, olha, eu vou estar contigo, mas tu não podes fazer isto, nem isto, nem isto, nem isto. Nem isto. Ele deu-lhe uma lista de coisas. E Sansão sabia. Mas, irmãos, infelizmente, Sansão, como eu disse a vocês, negligenciou. E há muito crente que está a negligenciar os mandamentos de Deus. Há muito crente que pensa que por estar numa igreja está tudo resolvido. Irmão, não. Nós não podemos negligenciar os mandamentos de Deus, como já vimos, desobediência. Deus disciplina, Deus castiga. A obediência a Deus e ao mandamento divino, o que é que fazia? Fazia que Sansão fosse alguém especial, não, como eu estava a dizer no caso anterior, não porque ele era especial, mas porque o poder de Deus estava nele. E no momento que ele se afastou de Deus, o poder de Deus também se afastou dele. E então ele entrou numa queda, num precipício, não é? E nós vamos ver alguns exemplos aqui para você ver. Ele, de repente, ele começou a ignorar as leis de Deus. Irmãos, cuidado, porque há muito crente, já sou crente há 20, 30, 40 e 50 anos, e às vezes com aquela quantidade de anos começa a negligenciar, começa a não levar tão a sério, não é? Porque os irmãos têm experiência de quando um crente, quando se converte ao Senhor nos primeiros tempos, é formidável aquele irmão, mas de repente com os anos, às vezes temos a tendência a afrouxar um pouco, e a Sansão foi isso. Ele durante um tempo foi uma bênção, ele viu que Deus estava com ele, mas de repente ele começou a ignorar as leis de Deus. E o deslize dele, sabe, é quando ele foi a uma cidade, viu lá uma filisteia, uma mulher bonita, mas era de outro povo que Deus condenava. Deus disse, não podes casar com mulheres filisteias. O que é que ele fez? Ele foi casar com ela. Mais ainda, quando os seus pais disseram, não faças isso, cá lá saber, casou. Tempos depois, vai a outra cidade, vê ali uma mulher prostituta, bonita, que ele gostou, ele toca, foi, juntou-se a ela, passou a viver com ela. Irmãos, o que era isto? Era ele a negligenciar os valores dos mandamentos de Deus. É? Mas eu tenho aqui alguns aspectos importantes para refletir convosco sobre o que é que levou os aspectos da negligência. Primeiro, olha, sabe qual foi o primeiro aspecto de negligência dele? Foi decidir andar sozinho. Foi decidir deixar de ter comunhão com Deus. De onde é que era a força dele? De Deus. Irmãos, não tomemos essa decisão de deixar, eu não preciso de Deus. Não precisamos de Deus em todo o tempo, amém? Portanto, ele, em primeiro lugar. Segundo, ele também não ouviu os seus próprios pais. E muitas vezes nós também precisamos ter cuidado, ouvir aqueles que são mais velhos, com mais experiência, não é? Partilhar as nossas ideias, ouvir a própria voz do Espírito Santo de Deus, etc. Não é? E é isto que mostra que muitas vezes as pessoas começam a negligenciar o quê? Os valores dos mandamentos de Deus. Começam a dizer, não é muito importante. E um irmão diz, irmão, tome cuidado. Oh, irmão. Não. Deixar de ser submisso a Deus. Deixou de depender de Deus. Já era a sua força. Até começou a querer brincar. Quando Dalila disse, meu amor, e ele dizia uma coisa, e depois dizia outra, e até brincava, ria-se. Irmão, ele deixou de ter consciência de que nada na vida dele podia ir à frente sem Deus. Deixou de orar, deixou de buscar a direção de Deus, deixou de buscar a orientação de Deus, irmãos. E então o que é que ele fez? Caiu a pique e entregou-se à mulher quando ele disse que o segredo entre ele e Deus era o seu cabelo crescido. Não era o cabelo em si, era o mandamento de Deus. Deus diz, não, o teu cabelo não vai subir, não sobe na valha na tua cabeça para cortar o teu cabelo. Não era o cabelo que era forte, não era isso. Mas era o mandamento de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, a olhar para ele e ver como ele negligenciou. Portanto, o que eu queria chamar a vossa atenção, irmão, não vamos negligenciar o valor dos mandamentos de Deus. Muitas vezes não são fáceis os mandamentos de Deus, são difíceis, não é? Mas, irmãos, que Deus nos ajude. Às vezes as pessoas dizem assim, sabe, mas a gente não está na lei. A gente não estamos na lei. Irmão, a lei tinha quantos mandamentos? 10.
Mas Jesus, o que é que deu? Deu menos. Mas deu muito mais lados. Amar o Senhor a Deus acima de todas as coisas. Amar o próximo como a nós mesmos. E este é o segundo lei dele, diz. E todo o resto da lei está ali. Só que as pessoas muitas vezes não estão interessadas nisto. Esquecem-se. Mas que Deus nos ajude a olhar para Sansão e ver que o Sansão, irmãos, teve um tempo curto. A sua vida foi muito curta. Porquê? Porque ele negligenciou os mandamentos de Deus. Deixou de ter esta intimidade com Deus. Mas que Deus nos ajude a não perder a nossa intimidade e a nossa comunhão com Deus. A obediência a Deus, irmãos, tem que ser o mais importante na nossa vida. E deixem-me usar aquela expressão popular que diz assim: não brinques com o fogo, porque aquele que brinca com o fogo queima-se. E foi isso que ele fez. Ele pôs-se a brincar, não é? 3 vezes a brincar, a sorrir, até gostou de ver que eles iam lá, iam amarrado com vidros e depois ele arrebentar e tal. Irmão, cuidado com isto. Não é? Que Deus nos ajude a ter clareza para não brincar com o fogo, não brincar com as coisas de Deus. Nós já mais à frente vamos tocar um outro ponto relacionado com este, mas eu vou avançar, irmãos, e que Deus nos ajude, irmãos. Irmão Wesley, 26 de Mateus 41, um versículo que disse Jesus e todos nós bem conhecemos. Olha o que é que disse lá de Jesus em Mateus 26, 41. Vigiai para que não entreis em... Vigiai. Irmãos, e muitas vezes o crente esquece e não vigia, negligencia, mas que Deus nos ajude, amém? Oh, irmãos, o quarto, voltamos a Saul, para ter um outro aspecto interessante acerca de Saul. Saul desobedeceu porque obedeceu parcialmente e Deus o considerou, o excluiu do governo por causa disso, mas Saul toma outra atitude que também fez com que ele perdesse o reinado. E isso também temos que ter muita atenção para não cometermos o mesmo erro. Sabe qual foi o erro de Saul agora? Foi exceder-se na missão que ele tinha. Qual era a missão do rei? É isso mesmo. Qual era a missão de Saul? Ser rei. E não ser sacerdote. Não ser... Não é? E o que é que ele fez? Em determinado momento, não é? Samuel disse assim: olha, espera por mim aí no monte, que eu daqui a pouco eu chego, em 7 dias eu vou estar aí e vou fazer o sacrifício a Deus. Só que ele, sabe o que é que ele fez? Olha, vejam lá, irmão Wesley, 1 de Samuel 13, 8 e 9, vejam o que é que aconteceu. Samuel disse: tu espera por mim. E olha o que é que ele diz. E esperou 7 dias, ao tempo que Samuel determinara. E depois o que é que acontece? Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. E o verso 9, o que é que ele disse? Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Irmãos, o povo, não é? Diz que estava-se a querer afastar, e ele, para ter o povo na mão, para controlar o povo, para não perder o povo, o que é que ele fez? Não se importou de exceder a sua missão, não é? E foi fazer alguma coisa terrível. Por isso, logo a seguir, o que é que Deus disse a ele, não é? Então, verso 14, irmão, 13, irmão Wesley, verso 13. Então disse Samuel a Saul: agistes neciamente e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já Deus tem buscado para si um outro segundo o seu coração, já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto, olha, não guardastes o que o Senhor te ordenou. Irmão, que Deus nos ajude. Às vezes nós queremos também exceder-nos, como eu disse há pouco. Há muitas pessoas hoje em dia que infelizmente não respeitam as lideranças, não respeitam os pastores, não respeitam as missões e às vezes querem fazer coisas que não lhe dizem respeito. Não é porque, somos todos iguais. Há alguns anos atrás alguém comentava e alguém dizia: o pastor é igual a nós, somos todos iguais. Aqui não há um... irmão, cuidado com isto. Somos todos iguais no sentido de necessitar de salvação, somos todos humanos, mas tem funções.
há hierarquias, não é? Deus determinou, por isso Deus diz os dons, Deus capacidade, e as pessoas às vezes, somos todos iguais. Não, não somos. E o que é que aconteceu com Saúl? Precisamente isso. Ele achou, não tem problema, tragam cá que eu faço aqui um culto, aqui. Mas que Deus nos ajude, amém? E Deus disse, olha, o Senhor ia confirmar, mas a partir deste momento não foi. E o que eu queria chamar a vossa atenção é isto mesmo, para não perder o controle do povo. E com todo o respeito, há muito líder, muito pastor, que às vezes para ter controle no povo faz coisas erradas. Faz coisas que não devia. Excede-se, outras que faz coisas, criam ideologias, criam coisas novas, mas que Deus nos ajude, irmãos. Nós temos que saber seguir aquilo que Deus determinou. Eu só vou dar um exemplo para vocês verem como é perigoso nós excedermos, não é? Porque, irmãos, quando Deus dá os ministérios, pastores, doutores, evangelistas, cada um deve receber aquilo e ser humilde diante de Deus e não exceder-se, não querer aquilo que Deus não lhe deu, não é? Lá ali, ao irmão Wesley, se o irmão não se importa, ponha-me ali Atos 19, 15 e 16, para vocês verem o que é que aconteceu. Ali é um grupo de pessoas que, ao ver Paulo expulsar os demónios, estes, aos filhos de Seva, também decidiram também fazer o mesmo. Também quiseram usurpar, quiseram também ter o mesmo ministério de expulsar os demónios e começaram a fazer a mesma coisa, não é? Mas em determinado momento, quando eles estavam a tentar fazer aquilo que não lhe competia, olha o que é que diz. Respondeu, porém, o espírito maligno, e o que é que ele disse? Conhecemos a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhorando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Eles quiseram exceder-se. Eles quiseram também usufruir. Irmão. E os demónios não. Eu acho muito interessante esta expressão. Não é? O que é que diz lá? Conheço Jesus. Claro. Mas também diz assim, e sei quem é Paulo. Sabemos que Paulo está ordenado por Deus para desempenhar aquela missão. E nós curvamos. Se fosse Paulo, a gente obedecia. Mas vocês quem são? Vocês foram ordenados? Vocês são pastores? Vocês são pessoas... Irmão, cuidado. E com todo o respeito, não digo para vocês, mas para aquele que me ouve. Cuidado. Se você não está debaixo da unção de Deus, se você não é um ministro, se você não recebeu a unção de Deus, cuidado, não faça aquilo que não lhe diz respeito. Porque há muitas pessoas que fazem isso, pensam que impor as mãos, orar e fazer... Não, cuidado com isso. Deus determinou essa missão de pastorear, de orar, de impor as mãos a determinadas pessoas. E todos juntos temos que obedecer. E este homem não obedeceu. Saúl quis fazer aquilo que... Eu sou agora um profeta agora. E Deus o disciplinou. Amém? Irmãos, e o último ponto, já que está nos minutos finais, que também é importante para nós refletirmos, que é Davi. E Davi era ou não era um homem segundo o coração de Deus? Amém. Mas Davi um dia negligenciou, no sentido de vigilância, não vigiou. E no dia em que ele devia estar em oração, buscar a Deus, orar a Deus para que a batalha pudesse ser vitoriosa, para que o seu povo pudesse vencer, sabe o que é que ele fez? Ele, em vez de estar em submissão, ele andava a passear pelo terraço e de repente viu uma jovem bonita a lavar-se, a arranjar, e o que é que aconteceu? Vocês sabem o que é que ele fez? Mandou-a buscar, teve relações com ela e nasceu dali um bebê. Irmãos, qual é o alerta? É a falta de orarmos a Deus, a falta de mantermos a nossa vigilância com Deus. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Não é? Irmãos, Davi falhou por quê? Por falta de vigilância. Irmãos, que Deus nos ajude, nós precisamos de vigiar em todo o tempo. Nós não podemos dar um passo sem estarmos com o Espírito de Deus ao nosso lado, com a força de Deus. Porque, irmãos, o grande erro de Davi foi estar no sítio onde não devia estar e olhar e cobiçar aquilo que ele não devia cobiçar. E aí é que é o problema. As pessoas muitas vezes fazem coisas que nunca deviam e falta poder vigilância. Irmãos, o texto diz que ele levantou-se e andava a passear.
E depois, o que é que quer dizer? A negligência foi tanta que o obrigou a fazer 2 pecados. O adultério e depois mandou matar o marido de Batseba para tentar disfarçar a situação, irmãos. Mas que Deus nos ajude, não é? Irmãos, a nota que eu tenho aqui para transmitir a vocês é o seguinte: cuidado, irmãos, porque Davi subestimou, não deu valor à sua natureza pecaminosa que estava nele. Davi esqueceu-se que é um ser humano com tentações, não é? Irmãos, e nós muitas vezes temos de ter cuidado. Há pessoas que muitas vezes excedem-se, como eu disse há pouco, brincam com fogo, aproximam-se demais a sítios onde não deviam chegar, onde não deviam de ir. Irmãos, nós somos servos de Deus, somos filhos de Deus, temos o Espírito de Deus de nós, mas há uma coisa que está cá dentro na mesma. Está controlada, está dominada, mas ela está sempre pronta para saltar, que é a nossa natureza, não é? Por isso o Senhor diz: tomem cuidado. Cuidado com a nossa natureza. E Davi subestimou. Então que Deus nos ajude, irmãos. E eu queria terminar nesta manhã chamando a vossa atenção. Nós precisamos de vigiar muito, 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 muito. Nenhum de nós pensa que é herói. Eu posso. Eu sou. Irmão, não, cuidado. Eu sou pastor, desempenho esta missão, mas eu preciso de Deus em cada dia para me guardar, para me proteger, para não me deixar esticar, para não me deixar ficar inchado. Não, nós temos que nos tornar humildes e submissos a Deus. Aquilo que nós somos, dependemos de Deus, não é? Ele negligenciou, irmãos, não é? Olha, o Gálatas 6:7, o tal versículo que nós lemos no princípio, diz: não erreis, não é? Porquê? Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Isto quer dizer que não podemos fazer escolhas de modo inconsequente, a pensar que tudo o que passa... Não, irmãos, não. Cuidado com isso. Deus está atento. Nós temos que lutar pela pureza do nosso coração e temos que lutar pela pureza da nossa intimidade com Deus, defender a posição que nós temos para com Deus. Se Davi cometeu este erro, essa decisão errada, damos graças a Deus, porque logo a seguir ele toma uma decisão acertada. Certo? Primeiro toma uma decisão errada, mas depois, graças a Deus, porque ele toma a decisão certa. E qual foi? Foi arrepender-se. Quando Natan lhe disse: olha o que tu fizeste, ele disse: Deus me perdoa porque eu cometi esse erro. Mas há uma coisa que eu quero terminar e vocês quase que vão acertar naquilo que eu vou dizer agora. Deus lhe perdoou. Podem dizer amém? Amém. Mas Deus não o invalidou de sofrer as consequências do seu ato. Porque às vezes os erros de muitos cristãos é: Deus perdoa, Deus perdoa. Cuidado que Deus perdoa. Claro, se nós nos arrependemos com sinceridade, Deus perdoa, porque essa é a realidade dele. Mas não nos livra das consequências. E qual foi a consequência? Que aquele bebê que nasceu resultado daquela relação errada, não viveu, morreu. Irmãos, cuidado, não é? Que às vezes a gente diz: Deus perdoa. Eu perdoo. Cuidado, Deus perdoa, mas muitas vezes a atitude errada que a gente toma tem consequências. E as consequências nós não as podemos elivar, não é? Porque Deus diz que Deus é justo e perdoa. Irmãos, então, irmãos, eu, como disse a vocês, vou ficar por aqui. Estes foram os exemplos, mas se os irmãos refletirem, eu como em conclusão, eu direi que na análise destas decisões erradas, o que é que nós podemos ver? Podemos ver que uma decisão errada faz parte da vida, não é? Faz parte. E outra coisa interessante, e faz parte dos escritos bíblicos. O que é que isto significa? Quer dizer que o Espírito Santo de Deus achou importante registar estas coisas erradas. Para quê? Para nos alertar, para nós não cometermos os mesmos erros. Amém? Por isso é que Deus registra. Não é? Para quê? Para dizer: olha, toma lá, vês a consequência? Deus não mudou. Por isso eu gosto muito da expressão, e temos que dizer amém, aquela expressão que diz: Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas temos de ter cuidado, porque isso envolve muita coisa. Se Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Deus não muda, então aquilo que Ele fez com o povo de Israel, aquilo que Ele fez com os servos de Deus, com os filhos de Deus, não vai diferente de ti e de mim.
Que nenhum de nós pense que vamos chegar ao céu e o Senhor diz assim, pois é, está bem, deixa lá, deixa passar. Sabe o que é que a palavra de Deus diz? Não vamos agora ler o versículo, mas eu tinha ali, mas passou. E vocês sabem de cor. A palavra de Deus diz assim, a quem muito se lhe dá, muito se lhe pede. Então a cada um de nós que tem o conhecimento de Bíblia, não vamos fazer isso, não é? Por isso o Senhor diz, olha, vocês israelitas, que têm conhecimento, no dia da vinda do Senhor, Deus vai ter mais benevolência com os de Sodoma e Gomorra, com os de Nínive, do que vocês, porque vocês têm conhecimento de tudo e vocês não fazem porque não querem. Mas que Deus nos ajude. Este é o meu alerta para todos nós, para os que estamos aqui, para aqueles que possam me estar a acompanhar. Cuidado, não negligencie a vontade de Deus, não negligencie, porque as consequências são grandes. 2 notas para entrar na conclusão. Há 2 notas importantes que eu quero deixar a vossa para concluir, que é, primeiro, a natureza humana é frágil. Temos de ter todos consciência disso. E em segundo, temos necessidade de buscar a sabedoria de Deus diariamente para tomar decisões certas. Querem dizer comigo amém? É? Primeiro temos de ter consciência. Não vamos brincar com o fogo porque a nossa natureza falha, não é? Frágil, não temos capacidade para isso. E depois, oremos para que em todo o dia a sabedoria de Deus venha. O que é que Deus disse? O que é que a palavra de Deus diz? Quem tem falta de... O que é que ele faz? Peça a Deus que Deus dá. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, nós vimos Adão e Eva desobedeceram a Deus. Caim, por ciúme e por inveja, matou seu irmão. Sansão negligenciou os valores dos mandamentos de Deus. Saúl excedeu-se no seu ministério e Davi, por negligência, cometeu o pecado de adultério. Oh, irmãos, vamos aprender com estes exemplos e pedir a Deus que nos ajude a fazer o nosso melhor, não é? Porque com a sabedoria de Deus, o que é que nós temos? Paz, alegria, tranquilidade, não é isso? Mas quando nós fazemos coisas menos boas, Deus traz a disciplina e as coisas a nós fazem-nos sofrer, fazem-nos ter consequências, mas que Deus nos ajude, não é? Deus é amor, Deus está pronto, está com o nosso lado, Ele está ao nosso lado, nós só precisamos é dizer, Senhor, me ajuda, e Deus nos vai ajudar. Amém? Irmãos, fiquemos de pé, oremos ao Senhor e daqui a um bocadinho temos alguma coisa mais, mas eu vou separar as coisas diferentes. Querido Pai Celestial, ó Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, por estes exemplos e que cada um de nós, Senhor, e me ajuda a mim, Senhor, a olhar para estes exemplos e não cometer os mesmos erros, ó Senhor, porque nós somos falhos, nós não conseguimos, Senhor, vencer a nossa carne, é difícil, ajuda-nos a crucificá-la, ajuda-nos a depender de Ti constantemente, ó Senhor, para que Tu nos abençoes, para que Tu estejas ao nosso lado em cada dia, ó Senhor, e possamos ter vitória, Senhor. Ó Deus, Pai, obrigado. Em nome de Jesus é isto que eu te peço. Cobre-nos com o teu precioso sangue. Dá-nos graça, dá-nos saúde, ó Senhor. E dá-nos também humildade, Senhor, para depender de Ti em todo o tempo. E é no nome de Jesus que eu te peço isto e agradeço. Amém. Amém. Irmãos, é que eu estava a dizer, vamos ficar um bocadinho de pé ainda, porque o irmão Tony estava-me a pedir, e eu fico muito grato por isso, que ele disse, pastor, depois você no fim, ore por mim. Mas ele estou a brincar com ele, mas ele não pediu só uma oração, ele pediu 2. É importante. Então vamos primeiro na primeira. Vamos chegar aqui, a irmã Marta também, traga o seu... Porquê? Vamos cantar, irmão António, você quer tocar para si próprio? Então vamos lá. Não. É que o irmão António e a irmã Marta fizeram 38 anos de matrimónio. Amém? Parabéns para você, que Deus abençoe. E nós teremos muito gosto de cantar os parabéns para eles que fizeram os anos e também para o Tony, que agora o Tony daqui a dias também vai fazer o seu aniversário, não é? Agora faz de matrimónio e depois faz do nascimento da existência dele, amém? Então vamos cantar mais ou menos o Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday Marta e Tony, Happy Birthday to you. Agora é só para ele. Happy Birthday to you,
Happy birthday to you. Happy birthday, Tony. Happy birthday to you. Ok, que Deus abençoe a todos. Então, fiquemos de pé e agora orar pelo irmão Tony e pela irmã Marta, de que Deus os abençoe. Obrigado a Deus. Pai Celestial, o Senhor, é com muita alegria, Senhor, que terminamos o nosso culto nesta manhã. Senhor, te agradecendo, Senhor, este ano de vida que tu, de matrimónio que tu tens dado ao irmão Tony e à irmã Marta. Obrigado, Senhor, não apenas pelas suas vidas familiares, pelo Samuel, pela Eliana, ó Deus, mas também obrigado pela sua dedicação, pelo irmão Tony e a irmã Marta, por tudo aquilo que eles dependem de si, Senhor, para honrar e bendizer o teu nome. Senhor, muito obrigado pelas suas vidas privadas que muitas vezes ficam em segundo plano para te honrar, para te servir ao Senhor. E eu peço-te em nome de Jesus, com a autoridade que eu tenho, ó Senhor, faz resplandecer o teu rosto sobre esta família, Senhor. Abençoa-os, ó Senhor, e também o irmão António, Senhor, quando ele agora vai fazer o seu aniversário de nascimento, ó Senhor, também muito obrigado. Ser com ele, ó Deus, dá-lhe graça, sabedoria para ele desempenhar não apenas bem a sua função no seu trabalho, na sua vida social, mas também na familiar e muito bem connosco, ó Senhor. Muito obrigado por este querido casal que tu nos tens dado, ó Senhor. Resplandece e fala-nos viver muitos anos, ó Senhor, para que nós possamos juntos louvar e bendizer o teu nome, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Que Deus ricamente nos abençoe. Então até domingo, se Deus quiser.